Boa tarde, que alegria estar na sua companhia, você que me acompanha de todo o Brasil via satélite, canal digital aberto ou pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. É muito bom saber que aí na sua cidade você tem o sinal da TV Evangelizar e que você pode nos acompanhar todas as tardes aqui às 3h30 da tarde no programa Vida em Foco. Eu sei que os temas são variados e hoje a gente pegou uma área da saúde para que você possa explorar mais os teus conhecimentos. Você já ouviu falar da estomatologia? Não tem a ver com o estômago. Já já você vai entender qual é esta área da saúde. E para isso eu vou falar com a doutora Sandra Oliveira, que é cirurgiã bucomaxilo e que nos receberá lá de Londrina. A gente vai fazer um virtual com ela para que você possa acompanhar essa entrevista. Também vamos falar sobre a importância de nós recebermos os imigrantes que chegam ao nosso país, quão valiosa é a ajuda que nós temos para dar a essas pessoas. Você vai ver como poder, de forma organizada, acolhê-los. E também vamos falar sobre livros para crianças, para jovens, por isso eu já te falo para convidar essas crianças, esses jovens aí da sua casa, porque são indicações muito boas que nós teremos aqui no programa de hoje. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. A gente começa o programa, então, falando sobre saúde, uma área mais diferente. Hoje você vai aprender sobre a estomatologia, que não tem a ver com o estômago, né? Como muita gente pensa, é uma área da odontologia, mas eu vou deixar a especialista nos explicar bem como funciona essa área. Então eu vou receber a doutora Sandra Oliveira, que é cirurgiã bucomaxilo e que está falando lá de Londrina, não é, minha querida? Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer. É um prazer participar do seu programa e estar aí orientando toda a população, a sociedade sobre essa área da odontologia que é muito interessante e as pessoas deixam de ter conhecimento e às vezes se agrava alguma patologia aí por falta de informação, né? Sim, eu que agradeço, viu, a sua disponibilidade, apesar de você não estar aqui comigo sentada no sofá, como dizem alguns, mas a gente pode usar da tecnologia, né? Agradeço. Doutora Sandra, começa explicando pra gente o que é exatamente a estomatologia e para que ela serve. Tá, a estomatologia, na verdade, é a nossa boca, né? Começa pela língua, pela saliva, pela mucosa, pelos dentes. Aí vai passando pela orofaringe, esôfago, estômago, intestino, até a parte da defecação. Isso é estomatologia. Não é o estômago em si, mas tudo que passar pela boca, a gente chama de estomatologia. Entendi. Então pega todo o aparelho digestório do começo ao fim. Isso. É bem amplo. Isso. Tá, mas é uma área de dentro da odontologia. Isso? Exatamente. Tem as patologias, né, que são algumas patologias e lesões de mucosa e algumas patologias que atingem a base óssea, crânio-maxilo, a mais a parte frontal, que aí a gente consegue fazer os achados por achado, a gente chama de achado radiográfico ou alguma tomografia, e aí a gente, por exame clínico, consegue identificar. Alguns pacientes chegam no consultório com algum edema, alguma lesãozinha de boca, e aí a gente acaba dando o diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, fazendo uma biópsia, seja no consultório, eu dentro da minha especialidade, quando é uma base óssea ou até mesmo base de mucosa, né, a gente acaba levando pro hospital para fazer aí a biópsia. Entendi. Mas então ela serve para que a gente possa ter um diagnóstico mais aprofundado de alguma doença, ou ela, em alguma consulta corriqueira, por exemplo, de odontologia, vai ser usado também desse conhecimento? Isso aconteceu em consulta corriqueira, eu fazer exame clínico, o paciente nunca ter ouvido falar, e eu, de repente, ter visto alguma lesão, e, por exemplo, não só de herpes, que é muito comum, mas alguma lesão
que seja HPV, por exemplo, já fiz diagnóstico de câncer de língua, câncer de boca, né? Que é o carcinoma, tem o carcinoma espinocelular, e aí a gente consegue aí fazer um tratamento um pouquinho mais rápido. Às vezes o paciente, quando vê que está muito avançado, aí nos procura. Tá, e doutora Sandra, a pessoa que vai buscar esse profissional da estomatologia, é porque ela teve uma indicação anterior ou é porque ela quer alguém com esse conhecimento mesmo? Não, então, quando a gente recebe um encaminhamento, uma indicação de algum colega, é porque ele já fez anteriormente um exame clínico e identificou alguma patologia ou pediu algum exame de imagem, imagina que seja tal diagnóstico. E aí esse paciente vem encaminhado a mim ou a algum profissional especialista em estomatologia ou bucomaxilo, que é amplo. O bucomaxilo atinge as duas especialidades, porque é uma especialidade mais completa dentro da odontologia. E a gente consegue aí estar auxiliando esse paciente no diagnóstico, realizando a biópsia em si. Doutora Sandra, e quando, por exemplo, o paciente vem com um diagnóstico já para você, por exemplo, um câncer de pulmão que não tem a ver com a área, mas o paciente é um fumante, então talvez ele possa ter algum risco de uma doença ali nessa parte ali da boca, do estômago. Existe esse encaminhamento como uma forma talvez preventiva ou como uma forma de tratamento também para esse tipo de paciente? Tem sim. Esses pacientes, que geralmente, no geral, tá? Aí falando de câncer, esses pacientes que recebem tratamento de quimioterapia, radioterapia, desenvolvem uma doença, né? É uma lesão de mucosa, não chega a ser uma doença, uma patologia que a gente chama de mucocele. E aí esses pacientes, eles alteram a mucosa, fica com uma lesão como se fosse uma afta um pouco mais agressiva, ulcerativa, ela arde, dói, não precisa de biópsia, a gente consegue identificar que é uma mucosite. Uma mucosite é uma das lesões mais dolorosas que o paciente oncológico pode vir a ter, e aí a gente consegue oferecer alguns tratamentos como uma equipe multidisciplinar junto com o oncologista desse paciente. Aí a gente oferece tratamento de laser terapia, alguns medicamentos tópicos. Então, altera a mucosa dos pacientes que têm câncer, altera a mucosa dos pacientes que fumam e não têm câncer. E aí a gente consegue também auxiliar no tratamento. Entendi. Tá, e quais são os principais sinais que você identifica nesses casos ou em outros que queira citar, que são importantes da parte da estomatologia? Então, na parte de mucosa, que a gente chama de gengiva, de bochecha, né, mucosa subjugal, que a gente chama, lábio, a gente sempre tem que observar se no lábio tem bolha, se é uma herpes, se é uma mucocele, se tem uma hiperplasia que é mais arrosada, ela é excesso, que a gente chama, parece uma verruguinha, pode surgir na língua, tem os traumas, as aftas, a gengivite acaba sendo periodontal, então tem gente que acaba confundindo, tem o pênfigo fica em gengiva, então tem pacientes que acabam vindo com um diagnóstico de gengivite, que fez úlcera por conta da gengivite ou por conta da doença periodontal, e é aí um pênfigo que precisa de um tratamento um pouco mais delicado, ele é identificado por biópsia e precisa de corticoide, por exemplo. Então não são todos os profissionais que conseguem nos ajudar. Tá, você citou algumas formas de tratamento, né? Você citou os medicamentosos e laser, tem mais algum ou não? Laser terapia para mucosite, no caso, e os tópicos, e continuar com o tratamento, às vezes antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, aí a gente vai direcionando conforme o tipo de lesão. Entendi. Muito obrigada, viu, doutora Sandra? Você está lá no Instagram, vou deixar também o seu contato aparecendo para quem quiser mais informações sobre essa área. Agradeço a tua disponibilidade, tá bom? Tá
bom? Se precisar de qualquer auxílio, quem quiser nos contatar, pode contatar pelo Instagram. Não tem problema, eu respondo a todos. A ideia é estar ajudando e sanando qualquer dúvida que alguém tenha. Obrigada, parabéns pelo programa. Estou aí à disposição se precisar em alguma outra oportunidade. Eu que agradeço, viu? Um abraço. E a gente está em plena campanha de Jesus das Santas Chagas, o último mês já, durante esse mês de agosto é a 5ª etapa, porque o próximo passo já vai ser a festa de Jesus das Santas Chagas. Então, enquanto a gente está nessa espera pela festa, nós estamos também olhando para a virtude da humildade durante este mês e pedindo a sua colaboração, porque ainda estamos com todos os nossos desafios para poder levar a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas a muitos lares. E como que você pode ajudar? Tem um QR Code aparecendo para você, não tem? Então é muito simples para você fazer a sua doação, seja pelo boleto, se você já é associado ou associada da obra Evangelizar. Importante é você saber que é com muita responsabilidade que nós fazemos essa campanha todos os anos para poder, de fato, mexer na estrutura que é necessária, como, por exemplo, o objetivo desse mês, que é mexer nas instalações elétricas de toda a obra Evangelizar. Então, se você pode, nos ajude com essa colaboração, que é extra e que vai fazer toda a diferença para a obra Evangelizar é preciso. A gente faz um intervalo agora e eu te convido a chamar as crianças, os jovens aí da sua casa, porque daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns livros que são de muito boa indicação para os seus pequenos. Eu volto já. E durante todo esse mês de agosto, nós estamos na expectativa do VEM Festival, que já está acontecendo. Em breve, as semifinais você vai poder acompanhar aqui pela TV Evangelizar, dias 18 e 19 de agosto, a partir das 19 horas. A final no dia 26 de agosto. Então já coloque aí na sua agenda, porque, primeira coisa, você de todo o Brasil vai poder acompanhar aqui pela TV Evangelizar na íntegra. Você está vendo ali alguns rostos dos semifinalistas. Mas quem está aqui em Curitiba ou quem vai vir para cá vai poder participar também presencialmente com plateia. É outra emoção, viu? Então, se você quer vir, quer se programar para vir aqui conosco, venha até o auditório da obra. Dias 18, 19 e 26 de agosto, a partir das 18 para quem vem presencialmente e 19 horas pela TV Evangelizar. E olha que interessante, alguns shows imperdíveis que você vai ver durante o festival VEM. Olha só os nomes, gente. Eugênio Jorge, Dago Soares, Marília Melo e, claro, o Padre Reginaldo Manzotti. Então, a gente está aqui, tudo na expectativa para ver tudo acontecer neste festival que já estamos, nos preparando, porque afinal é um grande festival da música católica brasileira e você acompanha na íntegra aqui conosco. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre solidariedade com aqueles que não moram no nosso país, vêm de outros lugares, muitas vezes sem documento até. Você imagina você viajar sem documento e precisando de ajuda de alguém. Então, teve uma embaixada de solidariedade que se organizou justamente para acolher essas pessoas. Eu compartilho agora com você. Mais de 30 etnias se encontram num único lugar para fazer cursos de costura, encontrar também alimento, acalento, muito amor. Tudo isso num único lugar chamado de Embaixada Solidária. Pensarmos num passado recente inacreditável para o extremo oeste do Paraná. Nós víamos o movimento migratório pelo país, em outros países, e de repente a necessidade de ter um trabalho humanitário como é o trabalho da Embaixada Solidária hoje no oeste do estado, parecia uma coisa distante. Mas sim, hoje nós atendemos todas estas etnias e com espaço sempre para aqueles que chegarão durante
durante a semana, durante o mês. Eles chegam por aqui, são documentados, atendidos, a questão alimentar, de roupas. Muitos vêm da região norte, entram pela região norte do país, então chegam aqui despreparados para o inverno rigoroso que nós temos, indocumentados, então em parceria com a Polícia Federal, com Cáritas, com outros órgãos. Nós agilizamos essa documentação e esse sujeito passa a existir, porque até então ele não tem, né, muita visibilidade, é um sujeito que fica invisível nesse processo social. O encaminhamento para o mercado de trabalho, o que ele precisa, na verdade. A embaixada é aquele ponto de apoio, é a casa de todos os povos, onde ele chega, fala das suas necessidades. Às vezes essas necessidades são físicas, econômicas, mas muitas vezes, ou da grande maioria das vezes, são até dificuldades emocionais. Recentemente, a Embaixada Solidária ganhou a Sala de Costura, uma parceria com cooperativas. O espaço, equipado com maquinários e aparatos necessários para os trabalhos, será o local de realização de cursos de costura. Alguns projetos nessa área já estão em andamento, mas com a nova sala será possível ampliar as oportunidades e auxiliar esses imigrantes que começam a ter uma nova vida. Bom, que assim ajudando a gente, a pessoa também pode se crescer e não só isso, sino dando oportunidade de que se não pode fazer alguma coisa, aqui dá oportunidade para fazer as coisas que ela tem desejo de poder fazer, de superação. A casa, que tem um espaço de cada etnia, traz nela esperança e felicidade para quem não tinha nenhuma perspectiva de vida e agora se faz acolhida. Me sinto bem acolhida. Minha história é uma longa viagem, porque eu venho do Haiti para a Venezuela, de Venezuela para cá, pela fronteira, passo um dia e uma noite sem ninguém chegou aqui, foi expulsada e até chegar nesse fim. Agora eu posso procurar emprego onde quiser, onde eu posso, procurar embaixada, depende da necessidade, eu sinto bem acolhida. Praticar a solidariedade é algo muito sério. Trabalho também é algo muito sério, gente. Até porque nós temos um número que é um pouco assustador da segurança e saúde do trabalho, que registrou 2.538 mortes por acidente de trabalho. A gente precisa de vez em quando olhar para esses números, porque é assim que a gente cuida da nossa vida no trabalho. Muita gente às vezes não se liga dos riscos que existem. E olha só, mais de 140 mil benefícios foram dados pelo INSS para esses trabalhadores acidentados. Então também é importante para você rever os seus direitos. Acompanhe comigo. Os dados são do Ministério do Trabalho e mostrou que o Brasil, no ano passado, registrou mais de 600 mil notificações de acidentes em local de trabalho. Para falar mais sobre esses acidentes, está aqui a Rosane Moreira, que é técnica de segurança do trabalho. Rosane, as empresas estão descuidando um pouquinho, os funcionários também, porque os números são bastante altos, né? Sim, os números são altos, né? Acredito que muitas empresas acabam negligenciando e também a gente pode entrar num fator que a gente está falando de formal, né? Acidentes formais que são registrados, mas tem muito trabalho na informalidade, que muitas das vezes nem são notificadas. Então o número é muito alto, a gente precisa investir mais em segurança, não só para o grande empresário, mas também para os pequenos empresários, que eles também precisam começar a se preocupar com isso. Então, para a gente reduzir esse alto índice de acidentes, todos têm que trabalhar em conjunto, né? Patrão e empregado, como a gente sempre fala. Então essas são as dicas para reduzir. Isso, são algumas das dicas para a gente começar, né? E a gente pode começar com a implementação de normas e procedimentos de segurança, seguir o que está escrito nas NRs, né? Que hoje a gente tem 38 normas de segurança, né? Então são bastante, né? Citado a vários cenários que a gente tem de trabalho, desde a indústria da construção civil até aviária, portuária e entre outras aí, ou até mesmo nas áreas administrativas, né? Então, normas e procedimentos é importantíssimo. Recentemente um acidente aí que veio tomando conta dos noticiários, que é o de Palotina, né? Esse acidente ele repercutiu muito no nosso estado, também nacionalmente aí. Então, a gente vê a importância que tem a segurança do trabalho nesse tipo de situação, né? Poderiam ter sido evitados? Talvez, mas a gente tem que
está aí fazendo a investigação, né? Então agora está sendo investigado para ver se realmente esse acidente poderia ter sido evitado. Mas é um alto índice, são 8 pessoas, são 8 famílias, né, que estão sofrendo hoje pela ausência dos seus entes, né? Então é importantíssimo a gente estar trabalhando em cima disso. Muito obrigado. É isso aí, olha. Para você ter uma ideia, São Paulo registrou mais de 200 mil notificações, seguida aí de Minas Gerais com 63.815, Rio Grande do Sul com 50.491 notificações o ano passado de acidentes em trabalho. Gente, são números que assustam, então todo cuidado é válido na hora de estar trabalhando com segurança. Volto com você. É importante você saber dos riscos até para você também se cuidar e estar atento aos sinais que precisam ser cuidados efetivamente. Mas mudando um pouco de assunto, eu sei que tem gente que trabalha para comprar carro, para ficar pagando despesa de carro. O brasileiro gosta de investir nisso, viu? Agora tem uma nova modalidade que não é necessariamente você comprando um carro para tê-lo, que é o carro por assinatura. Já ouviu falar? Algumas vantagens devem estar embutidas porque esse número tem aumentado, cerca de 16% já dos brasileiros estão aderindo a esse novo modo de ter um carro que, digamos, é seu temporariamente. Acompanhe comigo. O Gilson estava acostumado a ter carro próprio e com isso todas as responsabilidades que vêm junto: manutenção, seguro, IPVA e depreciação. E depois de colocar tudo na ponta da caneta, viu uma solução: o carro por assinatura. Sempre tive carro próprio, entendeu? Desde meus 18 anos ali, então eu sempre tive carro próprio, então nunca tive, né, uma assinatura. E realmente me está saindo bem atrativo essa condição de ter um carro por assinatura. E para ele foi tão vantajoso que indicou até para o irmão. Meu irmão também gostou dessa ideia de carro por assinatura, tanto é que ele também tinha sempre carro próprio, né? E aí gostou dessa ideia e também assinou. O Gilson percebeu que poderia usufruir de um veículo moderno sem se preocupar com custos adicionais, além da desvalorização do veículo. Tem mais a flexibilidade de poder trocar de modelo a cada 2 anos. Realmente é muito vantajoso, né? Para mim, sim, N vantagens e estou muito feliz com essa assinatura. E com a evolução constante dos modelos de negócio no setor automobilístico, o sistema de carro por assinatura tem ganhado cada vez mais adeptos. Em 2021, a quantidade de veículos nesta modalidade era de 90 mil automóveis. Em 2022, a frota das empresas cresceu 16,4%, passando para mais de 100 mil veículos. Muitas empresas já verificam, inclusive montadoras e outros concessionários, de tão certo que deu essa modalidade, que eles mesmos já estão fazendo seus carros por assinatura. Mas qual a diferença entre o carro alugado e por assinatura? No aluguel tradicional, o custo diário pode variar de acordo com a duração da locação e o modelo do carro. Já o carro por assinatura geralmente tem uma mensalidade mais elevada do que o aluguel. O aluguel de carro é mais flexível em termos de duração e disponibilidade, e os contratos podem ser feitos por dia, semanas ou até meses. Já o por assinatura geralmente possui contratos mais longos, com períodos de 1 a 3 anos. O carro por assinatura geralmente inclui serviços de manutenção e seguro, o que reduz os custos e preocupações adicionais do cliente. Já no aluguel tradicional, o locatário precisa cuidar desses aspectos por conta própria. Ambos os modelos têm as suas vantagens e a decisão final dependerá das prioridades e diferentes perfis de consumidores. Aquele cliente que quer um carro zero, gosta de ter um carro zero todo ano, ter o costume de trocar o carro, aquele cliente que não quer se incomodar, ter uma empresa fazendo toda essa gestão do veículo por trás e a comodidade de ligar apenas no 0800 quando precisar de algo, esse sim é o cliente da assinatura. Em relação à tradicional posse de um veículo próprio, o carro por assinatura pode ser uma alternativa interessante para muitas pessoas que buscam mais flexibilidade e economia. O Gilson, que já vai trocar de carro, recomenda. Vale muito a pena ter carro por assinatura, no meu ponto de vista.
O ideal é você pegar essas informações e colocar na tua realidade para ver o que é que cabe mais no seu orçamento, no teu estilo de vida. Isso é o ideal, digamos, né, para você tomar a sua decisão. A gente vai fazer um intervalo. Agora sim é hora de você chamar as crianças e os jovens, porque já já nós vamos receber aqui uma escritora trazendo livros que são muito boas indicações para você. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco para você que me acompanha do Brasil inteiro pelo sinal da TV Evangelizar. Mas sabia que tem muitas pessoas que nos acompanham pelos meios digitais. São mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais da TV Evangelizar. Você acompanha pelo novo site da TV, como você está vendo aqui. Por aqui você vê quem são os apresentadores, quem são os padres da obra Evangelizar. Carol, dá para ver por aqui, dá para ver quem são os bispos da obra, os religiosos. Todas as pessoas que estão aqui você consegue ver pelo site. Então eu convido você a acessar, até porque TV Evangelizar já são 11 anos levando de forma assim muito variada, muito leve, um conteúdo que é católico, mas também diversificado. Então, vem aqui para você acompanhar um pouco da nossa programação, que vale a pena para você conhecer ainda mais o que nós estamos oferecendo para você todos os dias, 24 horas de programação. Agora eu te convido a vir aqui comigo para a gente receber a minha convidada, que é escritora de muitos livros, tá? Mais de 20 livros, mas hoje ela trouxe 2 aqui para nos inspirar os jovens, as crianças. Ana Rafa Nunes, seja muito bem-vinda, viu? Você Obrigada. É autora, né, dessas histórias. Isso, tudo bem? Tudo jóia e contigo, Carol. Graças a Deus. Que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, você trouxe 2 edições aqui da Paulus, né? Isso. A Invenção da Liberdade e ainda Alice. Os títulos são bem curiosos, né? O que fala esse aqui, essa liberdade? Então, A Invenção da Liberdade é uma história que traz uma princesa aprisionada, né? Se passa num reino. E o Bento, que é um artesão, fica incomodado. Como ninguém vai ajudar essa princesa a resolver esse problema? E ele é um artesão, mas ele não enxerga, tá? Então ele é muito sensível ao tato, né? Faz ali obras maravilhosas, inventa muitas coisas, até luva para coceira ele inventa. Olha só! E daí ele, sensível aos gritos da princesa, à situação, resolve que precisa fazer alguma coisa, né? E aí começa então a história. Que legal, nossa! E isso tudo, você se inspirou em quê para fazer uma história dessas? São sempre criativos assim, seus escritos? Olha, essa história foi feita em parceria com meu marido, né? Sou seu marido, e o Valmir Faria. Isso. E ela surgiu, na realidade, dentro de uma outra história. A gente estava escrevendo uma outra história, que era um pai que contava histórias para a filha antes de dormir. E aí a gente teve a ideia de contar essa história para a filha. Foi surgindo aos poucos. E lá pelas tantas eu falei, pera lá, eu acho que essa história tem uma história dentro da outra. Tá ficando algo muito grande, algo muito... Por que não dar protagonismo a essa história e transformá-la num livro? E foi assim que a gente tirou, então, essa história do Bento, da princesa Isis, e transformou no livro Na Invenção da Liberdade. Que legal. E ele é bem ilustrado, né? E qual que é a recomendação de faixa etária? Olha, eu costumo dizer que livro não tem essa, né? Eu acho que livro é para todas as idades, para todas esses aqui, né? Porque infâncias. tem 11 a filha aqui, olha, vou te dizer. Sim, não, mas a literatura infantil geralmente, né, é para todas as infâncias. Então, assim, eu tenho leitor às vezes que tem 70, 80 anos e pega a obra e resgata um pouco a infância. Ele é feito em prosa, não em verso? Não, esse é feito em versos. Esse aí é um, né? Sim. Ele é feito Poesia. em versos. Que legal. Mas assim, ele está sendo bastante lido ali por crianças de 8 anos, 9 anos. Que legal. Muito bom. E esse Ainda Alice? O Ainda Alice, ele surgiu em tempos de pandemia. Tá, Carol. Então eu tive a ideia, né? Esse foi um livro que eu escrevi sozinha. E quando a gente estava lá, logo naquele início da pandemia, imaginando o final dela, quando seria,
Quando poderíamos sair, abrir a toca, encontrar o mundo lá fora. Exatamente. E aí eu faço uma intertextualidade com Alice no País das Maravilhas. Eu ia te perguntar se tinha alguma coisa, alguma relação. Sim, né? Esse entrar na toca, esse ir para outro mundo. Só que agora você vai sair da toca, né? Exato, ela sai da toca. E o livro é isso, esse sair da toca, esse momento de abrir a porta e ver o mundo lá fora, reencontrar as pessoas, lidar com os sentimentos que ficaram tão remexidos, né? Com as emoções. Tá, e você trouxe 2 aqui que você escolheu, mas você tem mais de 20 escritos. Isso. E o que você... Faz tempo que você é escritora? O que te levou a escrever? O que te inspirou nessa... Porque é muita influência num livro, né? Se for pra gente pensar. Por isso que eu falei aqui pro pessoal chamar as crianças, os jovens. Eu sou muito preocupada com influência, né? Porque eu sei que o mundo todo influencia, isso é inevitável. Mas tudo que eu puder fazer para que o acesso ao conteúdo que os meus filhos tiverem seja uma boa influência, eu vou fazer. Então, por exemplo, você trazendo 2 livros aqui, só por ver que é a editora Paulus, eu sei também que eles têm um critério, claro, né, que é muito importante. Mas são indicações que a gente pode fazer sem medo, né? Isso que eu quero dizer. Sim. Então, como que você começou essa carreira? O que é que te inspira para ir para essas histórias? Ah, legal. Então, na realidade, eu gosto muito das histórias, primeiro como leitora. Então, desde a infância, lá em casa a gente tinha um hábito, meu pai, minha mãe, eles sempre contavam histórias para mim, sabe? Antes de dormir. Então, é uma influência que veio ali. Veio aquela influência já, eu com 2, 3 anos, ouvindo histórias, pegando livro. E gostava? Adorava. Aí eu entrei pra escola, adorava ir pra biblioteca. Olha só. Então lá descobria 1000 mundos nas páginas dos livros. E já dizia que eu tinha vontade de escrever. Porque aí eu gostava de ler e eu queria, por exemplo, mudar o final das histórias. Queria, sabe, inventar outro personagem na história. Só. Então você já tinha essa criatividade já querendo... Já. E aí fui crescendo, enfim. Aí acabei fazendo letras, né? De tanto gostar. Também. Sim. Me tornei professora, né? E aí em sala de aula fui regando, assim, alimentando ainda mais essa vontade, essa paixão pelos livros, né? Vendo, então, eu falo, dá pra dizer que você sempre foi escritora, desde criança já. Praticamente. A sementinha tava lá, né? Essa vontade tava lá. Que legal. Então surgiu dali, desse contato mesmo com os livros. E da tua própria experiência. Então, as histórias que você ouviu também inspiram hoje ou não? O que você leu? Olha, de alguma forma sim, né? Eu acho que toda história acaba ficando um pouquinho na gente. Por mais que a gente às vezes até nem lembre daquela história, mas alguma coisa fica ali na gente. Então acho que tem toda uma bagagem leitora aí de muitos anos, desde a infância, né? Que é inspiração sempre. Sim. Agora, você colocou o seu dom. Era um dom que você teve, que você foi desenvolvendo. Como que você vê hoje as crianças que têm mais dificuldade com o acesso aos livros, ou com a própria leitura, ou com a mudança mesmo de hábitos, né? De leitura para vídeos, enfim. O que você vê desses desafios e como ajudar? Eu vejo muito assim, eu tive muito estímulo da minha família, né? Do meu pai e da minha mãe, ainda que eles não fossem de uma área cultural, mas eles valorizavam muito o livro em casa, né? Esse contar histórias. Então é o que eu sempre falo para as famílias, falava enquanto professora, agora como escritora, quando estou com palestras com famílias, de falar da importância da gente ter um momento do livro, da importância da gente ter livros em casa, sim. E que o letramento literário, como a gente chama, né? Que vem antes da alfabetização, então que comece desde cedo, desde o berço mesmo. A gente fala, eu ouço às vezes muito pai e muita mãe falando, livro só depois que tá alfabetizado. Não, ele antes já pode ter esse contato com o livro, porque isso vai estimular ele, inclusive, a se alfabetizar, a ter vontade de ler, sabe? Sim. Então que a gente possa em casa ter esse contato com os livros, tá sempre estimulando, levando a um evento literário, levando a biblioteca, levando a livraria, escolhendo um livro, ter um livro, né? Se escolhe, igual você escolhe o brinquedo para criança, escolher livros para as crianças, com elas. Então é muito importante ter isso. E a escola, eu acho que a escola é um outro espaço fundamental na formação do leitor, né? Que é onde você também vai ter mais contato. Mas eu acho que a gente precisa dessas duas frentes, assim, né? A família e a escola, né? Só a escola sozinha às vezes não dá conta. Então precisamos que a família também esteja junto nisso, nessa formação do leitor. Que legal. E para os mais velhos um pouco, né?
pegar, de repente, livros comuns que outros amigos estão lendo, isso estimula também ou não? Às vezes pode ser positivo, sim, né? Fazer uma roda, um debate, uma roda de conversas, né? Eu digo, por exemplo, em família, por que não? A gente faz muito de assistir filmes, né? Juntos, ou jogos. Por que não ter um momento leitura em família também, né? Aquele momento, sei lá, um sábado à tarde ou um domingo à tarde, você tira ali 30, 40 minutos, cada um pega o livro ou pega um livro só e vamos dividir, vamos partilhar. Eu leio esse conto e a gente conversa, né, a respeito. Eu leio esse livro, vamos conversar o que cada um achou, o que você interpretou, o que te marcou mais dessa história. Que legal. Boa. É interessante mesmo. Eu já percebi que lá em casa, a minha filha, que é mais da leitura, né, não sei se é pela idade, ela gosta que eu leia o livro que ela leu. Se ela gostou muito, ela falou: mãe, você tem que ler esse livro, né? E eu já percebi que quando nós estamos com tempo ocioso, que eu falo, por exemplo, você está dentro de um avião, você está numa sala de dentista esperando, eu tenho sempre um livro comigo. Eu tenho um dentro do carro, um na cabeceira, eu sempre tenho. E eu percebi que ela está começando a fazer isso também. E daí as amigas vêm e falam: você já leu esse? Mãe, a fulana leu esse aqui. Daí eu vou lá, tipo assim, é uma coisa que eu não regulo, é livro, né? Então eu vejo que são dicas que funcionam mesmo. Isso que você falou aí, sem saber, eu tinha feito alguma coisa já. Que legal. Isso que você falou, Carol, é muito importante, que é o exemplo, né? A gente às vezes não se dá conta de como as crianças, elas estão prestando atenção na gente. Então, coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia, como ter um livro na bolsa, é uma coisa que a criança percebe: opa, mas se minha mãe valoriza, se o meu pai valoriza, se minha avó valoriza, eu acho que eu também vou gostar disso aí, né? E aí tem essa troca que acaba influenciando os amigos também, né? Quantos de nós, às vezes, não levamos hábitos bacanas, né, para os amigos também. Então, puxa, eu li esse livro, você quer que o outro leia. Quando você lê uma história legal, você isso é fato, né? Você compartilha. Eu sempre que leio um livro assim que eu gostei muito, alguém vem falar, vem falar comigo qualquer coisa, eu falo: você já leu fulano de tal? Você já leu esse livro? Vale a pena. E isso vai passando adiante. Que legal, muito bom. E quem quiser saber mais do teu trabalho lá no Instagram, saber dos outros livros, tudo por lá. @AnaRafaNunes, né? O Rafa ali é com PH, um pouquinho diferente, mas eu tô lá no Instagram, né? Faço trabalho com escolas também, municípios. Que legal. Trabalho bem forte aí de formação de leitores. Também não? Também. Né? Porque professora, né? Sim, a gente conta história, a gente faz palestra, a gente motiva pra literatura. Eu falo que o meu grande sonho é ver um país de leitores, né? Muito que a importante. gente possa ler mais. Com certeza. Apoio o teu sonho também. Muito obrigada, viu, minha querida, pela tua presença aqui hoje. Carol, eu que agradeço a todo mundo em casa também que está nos assistindo. Obrigada. Obrigada a você. E agradeço também a sua companhia. A gente se encontra novamente amanhã, às 3:30 da tarde, aqui no programa A Vida em Foco. Um beijo, tá? Fica com Deus.